sistemática é chamada de teontologia, um estudo acerca do ser de Deus. E eu gosto sempre de afirmar, antes de falar sobre o ser de Deus e até mesmo falar sobre teologia, que é um estudo acerca de Deus e o relacionamento deste Deus com todo o universo, com a criação, é bom salientar que esse estudo é o que Deus permitiu ser conhecido ao ser humano. Ou seja, o ser de Deus é infinito, então ele permitiu que algo da sua parte se tornasse conhecido. Pois no momento em que o ser de Deus tornar-se totalmente conhecido, então ele perde as características de ser um Deus. Logo, então, se Deus for conhecido totalmente, ele deixa de ser o próprio Deus. Primeiramente, vamos ao conceito, o que é teontologia. De maneira muito simples, teontologia é derivada de 3 palavras gregas. A primeira palavra é theos, que significa Deus. A segunda palavra é ontos, que significa ser, não do verbo ser, mas ser de existência, como o ser humano, o ser de Deus. A terceira palavra grega muito conhecida é logos, que significa estudo, ou um estudo sistematizado a respeito de alguma coisa. E por que não dizer uma ciência? Assim, teontologia é um estudo acerca do ser de Deus. E como eu falei antes, é um estudo acerca do ser de Deus, no entanto, aquilo que Deus permitiu ser conhecido nele. Pois não há como colocar Deus num laboratório e submeter a ele a diversos exames, da mesma maneira que se estuda um vegetal, se estuda um mineral, ou até mesmo as condições de um átomo, nada disso. Não há como estudar Deus por completo. Mas aquilo que ele permitiu ser conhecido do seu ser, então isso ele se manifesta ao ser humano. Então, teontologia é um estudo acerca do ser de Deus, aquilo que Deus permitiu ser conhecido nele. Um ponto a ser estudado em Deus é o seu próprio ser. Costumeiramente chamamos Deus de pessoa, no entanto, ele não é uma pessoa, Deus é um ser. É mais apropriado chamar Deus de ser do que chamar Deus de pessoa. E quanto ao ser de Deus, que vou abordar nesse estudo sobre teontologia, eu vou partir de um pressuposto, ou seja, um pressuposto teísta. E o pressuposto teísta afirma a existência de Deus, e esse Deus, além de criador, ele tem um relacionamento com a sua criação. E para compreender um pouco melhor sobre essa questão de deísmo e teísmo, tem um vídeo aqui no canal. É importante você assistir. É o vídeo de número 91 que diz o que é teísmo e deísmo. O primeiro ponto a ser estudado acerca do ser de Deus é que Deus se apresenta, ou seja, ele pode ser conhecido. E o pensamento humano sempre teve uma questão: será que Deus pode ser conhecido? Ou seja, todo ser humano tem dentro de si essa questão, uma busca para tentar conhecer a Deus. Indiferente da época, da posição social, da cultura, da educação ou estágio na história que essa pessoa viva, todo ser humano tem o desejo de conhecer Deus. E esse tema acerca do conhecimento de Deus e o desejo do homem de conhecer a Deus é muito importante e também muito comum dentro das páginas da Bíblia Sagrada. Assim podemos dizer que a Bíblia afirma o conhecimento de Deus. Isto é, Deus pode ser conhecido. Isso porque Deus é infinito e o ser humano é finito. Mas o ser humano tem o desejo de conhecer a Deus. Deus também é o Criador de todas as coisas e o ser humano é criatura deste Deus. Deus também é o Senhor do tempo, é o Criador do tempo e nós, seres humanos, estamos sujeitos ao tempo. Para isso, então, parte de Deus o conhecimento acerca dele mesmo. E esta ação de Deus de tornar-se conhecido é chamada de revelação. Assim, o conhecimento